Vamos então iniciar o nosso evangelho de hoje. O tema é a nova era e a gente vai justamente hoje explanar a última parte do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não vim destruir a lei. Então, só recapitulando, a gente teve justamente nas últimas semanas a apresentação das três revelações, passando justamente a jornada da humanidade aqui na Terra, então começando por Moisés. Depois de Moisés, a gente falou sobre Jesus Cristo, depois sobre o Espiritismo e sobre a aliança da ciência com a religião. Então, a gente teve essa jornada das três grandes revelações, que estão, inclusive, na Bíblia, e depois, a partir do codificador Allan Kardec com o Espiritismo. E hoje a gente traz a instrução dos Espíritos, que vai se encerrar são três mensagens da espiritualidade para nós. Então eu vou trazer cada uma das três mensagens, vou ler um pedacinho, vou explanar algumas outras questões desse texto, e aí a gente faz o encerramento dessa parte da explanação, e aí ao final a gente volta para justamente a prece de encerramento, as vibrações, e enfim, a gente se vê para desejar uma boa semana. Então, a primeira é de um espírito israelita, foi escrita em Mulhouse em 1861. Ela é uma análise das missões de Moisés, onde justamente ele dá uma amarrada, né, em tudo que a gente leu e explanou nessas últimas semanas, justamente demonstrando o entendimento dos homens à sua época. Então, acho que isso foi um ponto bastante interessante que a gente acompanhou nesse capítulo 1, de como a mensagem sobre a espiritualidade, sobre a vida eterna, sobre a moral, sobre, enfim, a verdade, veio sendo trazida de acordo com o momento da humanidade no planeta, com o momento da compreensão à época de cada uma das pessoas. Então, a gente teve, isso principalmente é bastante claro com Moisés, que teve uma vida cerca de 1.500 anos antes de Jesus Cristo, então a gente está falando de 3.500 anos atrás, depois 2.000 anos atrás e depois cerca de 200 anos atrás. Então, um pouco a cada momento, a humanidade foi tendo mais clareza sobre a verdade. Então, os ensinos foram justamente trazendo de uma forma clara e lógica, conforme a gente foi amadurecendo espiritualmente. E esse texto diz: Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Por quê? Nesse momento, na ocasião do homem, a vida como acontecia 3.500 anos atrás, Moisés teve que ser muito direto, muito enfático e com leis bastante duras, até tendo um desenho, uma imaginação sobre um Deus, de certa forma, quase cruel, talvez até cruel, para, com essa punição, com esse medo, poder justamente fazer com que esse povo, entre aspas, semi-selvagem, espiritualmente falando, com aperfeiçoamento espiritual, pudesse obedecer. Então tinha uma questão muito clara ali, que foi quando surgiram os 10 mandamentos. E esses mandamentos de Moisés, eles trouxeram, de fato, o germe da mais ampla moral cristã, mas de uma forma enfática, incisiva, para que o povo, na ocasião, compreendesse, né? Então, esses 10 mandamentos, nem por isso, deixaram de ter um brilhante frontispício da obra toda de Jesus, que viria, de novo, 1.500 anos depois, como que um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Então, de novo, por etapas, né? Na época, o povo era bastante pagão. O que é pagão? Né? Do dicionário vem do latim paganos, que significa camponês, rústico. Né? Então, é um termo geral, normalmente usado para se referir às tradições religiosas
politeístas, que tinham uma visão de muitos deuses, né? E justamente Moisés trouxe a visão de um bastante severo, justamente para funcionar e ter uma afinidade, uma escuta na ocasião. Então, a moral ensinada por Moisés, ela foi bastante apropriada ao estado de adiantamento que se encontravam os povos naquela ocasião. Ela não teria sido compreendida uma adoração a Deus sem os sacrifícios, né? Sem se colocasse, por exemplo, de perdoar a um inimigo. Na época, a gente, enfim, não havia possibilidade de perdoar um inimigo, era aquela questão de matança sem nenhuma razão por ser, enfim, temos que ver a evolução que o homem teve nesses mais de 3.000 anos. Então, a inteligência, na ocasião, ela era muito notável já no tocante às questões materiais, né, nas coisas materiais, mesmo em relação às artes e às ciências que já existiam, mas estava absolutamente atrasado na questão moral. E eles não se submeteriam a nenhum tipo de domínio de uma religião que fosse pautada inteiramente espiritual, como agora a gente já tem isso claro com o espiritismo. Então, os sacrifícios, eles falavam a questão, né, com Moisés muito aos sentidos, enquanto a questão da ideia de Deus falava com o espírito, mas ainda de uma maneira bastante rudimentar. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer, como ele coloca no texto, fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. É a lei do progresso, o que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, justamente, depois de Moisés, vem Jesus com a mensagem no momento muito mais acolhedora, falando através de parábolas junto aos seus discípulos, trazendo com a sua própria vida o exemplo do caminho a ser seguido por todos, né? Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele, através da sua própria jornada, como a gente aprofundou bastante nas semanas anteriores, pudemos entender sobre a vida de Jesus Cristo. E justamente com essa mensagem, a gente tem a clareza de como o Espiritismo vem, como a terceira revelação, trazer a clareza de que é muito mais importante a vida espiritual, a vida que a gente vai ter depois do desencarne, do que a vida aqui na matéria. Mais importante não que a nossa vida não seja importante, muito pelo contrário, mas a questão dos valores que a gente dá, os pesos e as medidas, né? A gente não deveríamos conseguir, e esse é o grande trabalho de reforma íntima, enfim, da nossa jornada aqui em muitas e muitas e muitas encarnações, para a gente ir se purificando e tirando a importância e o peso que a gente dá para as questões todas de ordem material, para as questões todas do nosso ego, e justamente olhar cada vez mais para dentro de nós e enxergar qual que é a verdade. A gente tem Deus dentro de nós, um pedacinho dele dentro de nós, tem a nossa consciência que já é uma ferramenta maravilhosa que Deus colocou em nós para trazer essa questão do que é certo, do que não é certo, do que a gente deve fazer, enfim, isso está dentro da gente, mas muitas vezes, seja com a postura, né, do ego, da vivência mesmo na matéria, a gente não dá atenção, não escuta. Então, esses ensinamentos todos do Espiritismo vêm justamente nos apoiar com as mensagens, não, isso que é interessante também, não de apenas personificado em uma pessoa, como foi o caso da primeira revelação através de Moisés, ou da segunda revelação através da vida, né, de Jesus Cristo, mas através de centenas de espíritos, através do mundo todo, que foram recebendo de uma forma, vários médiums recebendo de uma maneira muito orquestrada, mensagens iguais e que foram, obviamente, maravilhosamente bem codificadas por Allan Kardec, no final de 1800, enfim, quase 1900, e justamente trazendo a importância que a gente
deve começar a dar as questões espirituais na nossa vida, a questão da vida eterna, e não essas questões materiais. Claro que é uma jornada bastante longa, e este capítulo, com essa mensagem dos Espíritos, traz isso aqui para a gente. Seguindo, né? Então, são chegados justamente tempos agora, desde o Espiritismo, que as ideias morais elas têm que se desenvolver para que a gente realize os progressos que estão nos desígnios de Deus. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, se fará necessário agitações, discussões, a fim de justamente atrair a atenção das massas. Então, isso é importante quando a gente analisa e vê a humanidade e a caminhada da humanidade. Tem muitas pessoas e seres absolutamente iluminados, o próprio Jesus Cristo, que teve uma vida com muito sofrimento, morreu por nós, sendo exemplo por nós, enfim, perdoando absolutamente todas as pessoas que inclusive tinham crucificado ele, sendo um dos grandes exemplos, como N outros que a gente tem no próprio Espiritismo e pelo planeta. Então, justamente essa questão se faz necessária para trazer os exemplos para nós mesmos entendermos de que a gente, às vezes, não precisa de tanto esforço ou tanta, enfim, abrir mão de tanta coisa para justamente se melhorar. Então, Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo vai concluir. Ainda tem apenas 200 anos dessa obra em andamento. E, justamente, ele encerra contando sobre a questão da moral ensinada e vivida por Jesus, a moral que deve ser desenvolvida por todas as humanidades do universo infinito, né? Não é uma regra unicamente para o planeta Terra. Todas as esferas, enfim, todos os planetas do universo têm a questão do amor e da caridade, principalmente. O amor, Jesus pregou muito, e o Espiritismo vem justamente, e também falou, claro, de caridade, mas o Espiritismo vem agora reforçar muito a questão de como temos que ser caridosos, que só através da caridade há a salvação. Então, o mais perfeito código de leis foi o exemplo de vida de Jesus, seja para encarnados, seja para desencarnados, e a gente aprendendo a viver realmente 100% a vida como ele nos ensinou, a gente consegue iluminando, como ele mesmo deixou claro, eu sou o caminho, né, mostrando a minha vida foi o caminho, a verdade, toda a verdade está no que eu vivenciei, e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por esse exemplo, né? O outro texto é de Fénelon, que foi escrito em 1861, em Poitiers, e esse também, dando um estímulo justamente sobre a nova era, ele é um estímulo para justamente espíritas que escutam as vozes dos espíritos esclarecidos sobre trabalhar a implantação desse reino de Deus na mente e nos corações humanos, né? Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nos fazer melhor e para, obviamente, com isso, o nosso entorno, familiares, amigos, as pessoas com as quais a gente se relaciona também tenham esse impacto positivo. Então, diz ele que um dia, né, nessa mensagem, veio Jesus trazendo a luz que iluminaria toda a Terra, que na época ela andava em trevas. Após, o mundo viveu alternando momentos de verdade e momentos de obscuridade, muito mais obscuridade do que verdade. E aí vieram justamente os mortos, entre aspas, uma invasão organizada, através de médiums, né? Por isso essa invasão organizada de nacionalidades diferentes, em lugares diferentes, falando do quê? Falando justamente da continuidade da vida, falando da existência do mundo espiritual, onde vivem, né, os que partiram daqui através da morte, demonstrando que a gente leva para o além-túmulo tudo que a gente é internamente, em faculdade, em qualidade, nas nossas imperfeições, e que a lei do progresso, ela existe não só para as questões materiais, como a gente vê, se a gente for olhar 50 anos atrás, ou, enfim, quando a gente vivia até sem internet, não seria possível essa reunião hoje, voltando 200 anos, 300, é nítido e claro ver a evolução material que o planeta teve, mas justamente
existe a evolução espiritual e ela vem dessa mesma forma, então, seja na Terra quanto fora dela. Então, é esse chamado, esse despertar de que não é só e apenas a questão da perfeição, da evolução na matéria. E, aliás, a grande questão no que vem pelo codificador é de que, vamos dizer, caminhando para a perfeição da inteligência material do planeta, ela só pode ser alcançada quando nós todos aqui encarnados e desencarnados no planeta estivermos realmente evoluído nas nossas questões morais. Então, a questão da perfeição material, ela só chega com a perfeição moral, com realmente vivermos todos como irmãos, com a questão de tratar o próximo como realmente gostaríamos que nós nos tratássemos, e a partir daí, quando tiver essa verdade de coração, de alma, da caridade pura, é que a gente consegue, consequentemente, também avançar nas questões materiais. Claro que hoje, analisando, a gente tem um avanço material infinitamente maior do que o espiritual. Mas agora o que vai faltar para esse equilíbrio é esse avanço justamente da moral, e é o que esse capítulo e esses três textos estão trazendo sobre a importância e o reforço dos ensinamentos, que começaram com Moisés, depois Jesus e, por fim, com toda a filosofia e toda a doutrina espírita, e que ela não cessa, ela continua justamente por não estar concentrada em uma pessoa, e são em espíritos, a espiritualidade nos comunica constantemente, o tempo todo, através de médiuns aqui no planeta. A gente segue com o espiritismo constantemente em evolução, da mesma forma que as ciências. É a tal fé raciocinada, a fé alinhada e atrelada a fatos e dados claros da própria ciência, e não uma fé cega, como é muito bem esclarecido também no próprio Evangelho. O Fenelon, ele inspira nesse texto a gente voltar para as lições de Jesus, né? O Espiritismo esclarecendo sobre quem somos, o nosso destino, as nossas necessidades, quais as responsabilidades que cada um de nós temos para o nosso próprio progresso espiritual, levando justamente os homens a viver a moral ensinada por Jesus. Então, o conhecimento espírita das leis divinas, aliando razão e sentimento, então sempre uma fé raciocinada, tem a razão, não é algo para ser aceito, e isso é algo que sempre foi colocado também no Espiritismo. Enfim, na dúvida, vá atrás, leia, busque outras fontes, veja o que a ciência está falando, mas de fato a obra básica que começa com os 5 livros de Kardec tem, assim, é de uma riqueza infinita de ensinamentos. Então, justamente mostra ao homem a necessidade desse lado moral no relacionamento com ele mesmo e com a sociedade, com o próximo, com Deus, estimulando o querer ser bom. Porque a vinda de Jesus tinha um objetivo claro, né? Que o homem seja inteligente e bom, utilize, é isso que nos diferencia dos animais, justamente que a gente utilize a inteligência pro bem, sempre de uma forma que a gente vá trazer progresso, porque a lei do progresso é inerente, a lei da natureza está inserida nela, e nós somos natureza, então não há como fugir. O que acontece, e é o nosso desafio nesse momento, acho que teve inclusive bastante da mensagem que a Renata iniciou hoje a preparação, falando da questão, enfim, do sofrimento, desse chamado que a vida aqui na Terra justamente tem um papel muito claro da gente se purificar, seja trabalhando em desafios que nós mesmos nos colocamos antes de encarnar nessa jornada, seja purificando de questões de N outras encarnações que a gente teve e que a gente nem imagina o que a gente tenha feito, e que bom assim, é uma bênção de vida a gente ter esse véu que faça com que a gente esqueça temporariamente o que a gente fez, mas tendo certeza e gratidão por tudo que a gente vive, sejam coisas boas, sejam elas ruins, de que são importantes para essa caminhada, para essa purificação. A gente está cada vez mais aprendendo e se purificando, se a gente olhar dessa forma e entendendo o porquê Jesus teve aqui, para trazer esse ensinamento da gente utilizar a nossa inteligência para o bem, para o todo e para o progresso da humanidade e do nosso planeta.
Então, o progresso, ele acontece de qualquer forma, é inerente, e a gente, dessa forma, pode trabalhar, não sempre, mas muitas vezes a gente pode optar em progredir pelo amor, porque ou vai no amor ou vai na dor, e a gente, algumas situações não há como fugir, mas tem algumas situações que a gente sabe que a gente pode poupar e caminhar por amor, tendo fé, acreditando que tudo que chega, independente do que chega, é bom. Então, Fenelon, ele segue encorajando aos estudos do Evangelho. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compreende, a gente consegue lidar melhor com as nossas situações, a gente consegue ajudar melhor as pessoas que, de alguma forma, chegam para a gente, seja através de família, de amigos, enfim, que precisam de um ombro, de uma conversa, e a gente pode apoiar e ajudar, trazer essa energia, ser, enfim, um bom ouvinte que seja, justamente nesse esforço de compreensão, de aceitação, de vivência, a gente se fortalecendo para enfrentar as nossas dificuldades do hoje e do que vão vir para o futuro, e também ajudar a todos que chegam para a gente. Tá aí a questão da caridade, né? Não é só o amor, mas a caridade. A caridade transborda além da gente e vai 100% para o outro. Então, a revolução mais moral do que material, que a humanidade já vive e vai continuar vivendo até que a Terra possa ser um mundo melhor. Então, é como traz justamente essa mensagem, que foi a segunda mensagem dessa parte final do capítulo 1, das instruções dos Espíritos, de Fenelon. E aqui eu trouxe uma frase do livro Gênese, que é o último livro de Allan Kardec, no capítulo 18, que ele fala o seguinte: os homens, mediante sua inteligência, chegaram a resultados jamais vistos no que diz respeito às ciências, a artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurar-lhes o bem-estar moral. Então, o bem-estar material, a gente, de certa forma, avançou muito, mas o bem-estar moral é o grande ponto. E se a gente parar para olhar e analisar o que a gente diariamente, seja lê em notícias, acompanha, sabe sobre os países, fica sabendo sobre situações e posturas, enfim, de como as pessoas lidam com muitas situações, a gente vê que todos nós temos muito, muito, muito que avançar nesse ponto, e o Espiritismo ajuda demais nessa questão. E é justamente o que Kardec, de novo, isso há 200 anos, trouxe para a gente como sendo uma necessidade super urgente na ocasião, e que segue urgente. Não se muda nada de uma hora para outra, mas quanto mais a gente se atentar a isso e refletir sobre isso, digerir esses ensinamentos, mais a gente vai aos poucos aplicando no nosso dia a dia. O último texto é de Erasto, que foi discípulo de São Paulo. Ele escreveu essa mediunidade, aliás, ele se comunicou, né, foi feita essa psicografia em Paris, 1863, e ele fala apenas sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho é um ser muito de luz. Ele foi o primeiro considerado, né, o primeiro a estudar para valer a alma. Ele viveu no século IV para o século V. Ele nasceu em 400 e pouco depois de Cristo. Agostinho, então, foi o primeiro a estudar a alma, a ponto de muitos o considerarem o precursor de Freud, que viveria cerca de 16 séculos depois. Então, ele foi o primeiro a realmente começar a se provocar, a fazer perguntas para si mesmo, muito, muito, muito antes do pai da psicanálise. Foi o primeiro a discernir do fundo do nosso ser mesmo as questões obscuras sobre a nossa consciência, sobre o livre exercício da nossa vontade, como isso determina o nosso comportamento, que Freud chamou depois, muito tempo depois, né, mais de 1500 anos depois, de inconsciente. A psicologia do Santo Agostinho, ela é bastante introspectiva. Ele inclusive afirmava que o fundamento da alma é sua contínua autoconsciência, né, dela ter essa clareza. E ele, de certa forma, tinha um coração bastante inquieto pela busca através do conhecimento, né? Ele tinha essa incessante vontade de buscar por respostas,
E o interessante é que muitas das respostas que ele se fez quando encarnado como Santo Agostinho, ele respondeu como o Santo Agostinho, já desencarnado, através das psicografias na codificação do Espiritismo, em 1830. Então, muitos séculos depois, ele trouxe as respostas que ele mesmo buscava e que ele foi buscar quando já desencarnado na espiritualidade, pôde responder e trazer para nós através justamente de toda a codificação. E ele, durante a sua encarnação, ele buscava muito lutar contra os seus próprios defeitos. Então, o Erácio ele traz o seguinte, ele fala, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Contei um pouquinho para vocês aqui sobre a vida dele. Pertencem a essa vigorosa falange dos pais da Igreja. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Santa Mônica, Mônica era a mãe dele, e ele falou na ocasião, estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me o seu conselho, revelando-me o que nos espera na vida futura. Se a gente for pensar que ele falou isso em 400 e pouco depois de Cristo, ou seja, ele parece que no século XV já era um espírita no século V, sendo que a gente ainda nem, obviamente, falava sobre espiritismo, mas ele já tinha isso dentro dele. E, de fato, ele respondeu na codificação da doutrina espírita essa e outras questões. Então, é por isso que hoje, quando chega a questão da divulgação da verdade, que ele já pressentia isso lá atrás, faz-se esse ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos que o chamam. Então ele tem realmente um compromisso muito sério e muito belo com o Espiritismo. Tem diversas mensagens muito bonitas dele no próprio Evangelho, que a gente está semana a semana aqui estudando, e Erácio trouxe nessa mensagem sobre especificamente a vida dele, né? Então ele até colocando, né? Santo Agostinho vem por acaso modificar aquilo que ensinou? Não. Seguramente, como tantos outros, ele vê agora, né, justamente com os olhos do espírito, o que ele não podia ver como homem quando estava encarnado, né? Então a alma dele hoje liberta, ele tem uma claridade, uma vidência totalmente nova, uma percepção totalmente nova que ele antes não podia compreender. E nessa nova situação, como, enfim, desencarnado e se sentindo muito responsável pela propagação do Evangelho e do Espiritismo, ele revela o verdadeiro sentido de algumas palavras. Então, quando na Terra ele achava justamente algumas coisas importantes em relação a conhecimentos que ele possuía, como sendo talvez um dos primeiros, como a gente colocou, a questionar sobre a alma, a existência da alma e como tudo isso funciona, muito antes de se falar de inconsciente, e pôde trazer de uma maneira muito mais clara agora para nós. E agora que o cristianismo aparece com toda, então, pureza, ele consegue, sobre certos pontos, pensar de uma maneira bastante diferente. Assim como também acontece, claro, com diversos outros espíritos que estão nessa mesma posição. E foi dessa forma que, falando das três revelações, o Espiritismo foi revelado através de muitas inteligências, de muitos seres na erraticidade, na espiritualidade, que foram trazendo de uma forma muito organizada essas mensagens todas para não estar em uma pessoa, o Espiritismo, mas sim divulgada através, sendo a mensagem verdadeira dos espíritos e do plano espiritual, que é, de fato, a nossa vida eterna. Então foram esses os três textos que a gente encontra curtinhos no final do capítulo 1. E para fechar a nossa explanação de hoje, eu vou trazer uma mensagem muito bonita da Joana de Ângeles, do livro Momentos Enriquecedores. Joana de Ângeles, que para quem não sabe, é a mentora do Saja, aqui em Berlim, e foi psicografada por Divaldo Franco. E o tema não podia ser mais propício. Surge a Era Nova. Vamos lá, vou ler aqui. O sol da esperança desbasta as trevas da ignorância. Pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho
no silêncio da renúncia, estão levando os pilotis sobre os quais será erguida a era nova. Sem alarde, em luta ingente, esses corações convidados constituem segurança para o mundo melhor de amanhã. Não obstante o vendaval, as ameaças do desequilíbrio e o predomínio aparente das forças da violência, o bem, corno fluido de libertação, penetra todo o organismo terrestre, preparando o mundo novo. Não engrossam as fileiras dos desanimados, nem aplaudem a insensatez dos perversos ou apoiam a estaltúcia dos vitoriosos da ilusão. Quem aprendeu a confiar em Jesus põe as suas raízes na verdade. São minoria, não, porém, grupo ao abandono. Todos os grandes ideais da humanidade surgem em pequeninos núcleos que se alargam em gerações após gerações. O cristianismo restaurado, por sua vez, é a doutrina do amanhã, no enfoque espírita, porque enquanto a mensagem de Jesus deve destruir as bases do paganismo para erguer o santuário do amor, o espiritismo deve apenas erigir sobre o cristianismo o templo luminoso da caridade. Chamados para este ministério, não duvidam, alegrando-se por ter seus nomes inscritos, como diz o Evangelho, no livro do Reino dos Céus e serem conhecidos do Senhor. Nossa casa tem ação, ou seja, nossa casa, o planeta Terra. É hoje reduto festivo, santuário que alberga espíritos mensageiros da luz, oficina onde se trabalha, escola de educação e hospital de recuperação de vidas. Com outros obreiros, aqui temos estado, mantendo a chama da verdade acesa, como ocorria com os antigos faróis, com a flama ardente, apontando a entrada dos portos e mais tarde dando notícias dos recifes e perigos do mar. Filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem, face ao aparente triunfo do mal em desgoverno, em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fugir. A sombra é somente ausência da claridade. Não é real. Só Deus é vida. Somente o bem é meta. Olha que bonito. Então tem uma mensagem que justamente traz mais recente, mais nova, sobre a Era Nova e de como a Era Nova está aos poucos sendo disseminada pelo planeta, justamente com, enfim, mais encarnados, irmãos como nós, que estão em pequenos grupos se formando e que vão, conforme vão passando os anos, crescendo, impactando mais pessoas, tocando mais pessoas, e isso vai se expandindo, porque justamente essa transformação moral, tudo que o Espiritismo nos traz, e a questão do que tanto se fala também de uma transformação do planeta de provas e expiações para a regeneração, só vai se dar com a mudança dentro de cada um de nós. Essa luz nasce e aumenta esse dimmer dentro de cada um de nós, e quando 100% de nós, encarnados e desencarnados aqui no planeta, tivermos feito essa virada, esse realmente estivermos alinhados com a questão da importância da moral, da caridade, do amor, mas de uma maneira verdadeira, a gente vai ter concluído já essa transformação, e o planeta Terra vai ser de fato um planeta com muito mais bem, com muito mais amor, com muito mais progresso do que a atualidade. Mas a gente já está, e isso que é o mais bacana, num caminho que não tem volta, é um caminho do progresso, e a gente pode só subir esse trem e seguir fazendo a nossa parte, tocando aqueles que estão próximos a nós, e, enfim, sem dúvida nenhuma, que ela chegue o quanto antes for possível. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço aos mentores que estão sempre aqui nos apoiando, e passo aqui a palavra para a Jocélia. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo.